A maioria das pessoas não tira proveito da melhor parte da leitura. Se tu ficar até o final, tu vai descobrir esse método de leitura que vai abrir portas da tua mente. A maioria das pessoas, quando leem livros, tem o principal interesse em ver qual é os fatos que estão sendo passados no livro. Mas essa é uma leitura extremamente superficial. Por exemplo, nesse livro aqui, saber o nome dos personagens, o que aconteceu, quem matou quem. Isso é a parte menos importante desse livro, na verdade. O que mais importa nesse livro é entender a forma que o autor estava pensando quando ele escreveu. Qual é como a mente dele estava funcionando no momento da escrita. E essa é a coisa principal da leitura. É conseguir, por alguns minutos, ou horas às vezes, entrar na cabeça da pessoa que escreveu e fazer com que a tua cabeça funcione de um modo parecido com o escritor e que tu consiga acessar formas de criatividade que tu não tinha ainda percebido na realidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse livro aqui. O que eu mais queria é usar ele como uma forma de demonstrar o que eu quero dizer com entrar na mente do autor, ao invés de prestar mais atenção nos fatos e no que cada personagem faz. Um exemplo muito interessante desse livro aqui foi uma conversa do Stavrogin com um padre num monastério. Naquela conversa entre o Stavrogin e o padre no monastério, a gente pode observar como o próprio Dostoiévski via o enfrentamento de olhar os teus erros e tentar desnudar, tirar qualquer coisa que tu esteja tentando esconder e olhar direto nos olhos dos teus erros. E nessa conversa, uma conversa assim honesta, sincera com o padre, o Stavrogin quase chega num ápice dessa honestidade que leva à redenção e o arrependimento. Infelizmente o Stavrogin não chega nesse ponto. Mas lendo o livro e vendo toda a forma como ele descreve o estado mental e a conversa e como essa interação ocorre, leva a tua mente a funcionar por alguns momentos como a mente do Dostoiévski. E quem não gostaria de ter uma mente como a mente do Dostoiévski? O cara é um gênio da literatura. Eu lembro que quando eu acabei aquela parte ali, eu fiquei uma hora só pensando nessa conversa que ocorreu no livro. Outro ponto extremamente interessante que eu queria usar para exemplificar esse tipo de leitura, que é um tipo de leitura mais para absorver o modo de pensar do autor, que esse tipo de leitura é o tipo de leitura que aumenta a tua criatividade. Outra cena que eu queria comentar para exemplificar, como eu disse anteriormente, é no momento em que um outro personagem, o Stepan Trofimovich, e essa é uma cena muito interessante, porque esse personagem é um personagem que ele representa uma intelectualidade decadente. No decorrer do livro a gente vê isso, que ele representa essa intelectualidade morta, que não vive uma busca do conhecimento verdadeira. Tem um momento no livro que a gente é tomado de surpresa completamente. Teve um evento na casa de uma senhora ali no livro, de uma personagem. Nesse evento, várias personagens importantes da história vão num palco e começam a falar alguns textos e tal. Essa personagem, Stepan Trofimovich, que a gente esperava que fosse falar um texto bem sem graça, que não leve a nada, disse uma das frases mais famosas do Dostoiévski. É a frase que diz que a beleza salvará o mundo. E ele chega nessa conclusão assim do modo que ele demonstra como a Rússia daquela época de 1840, 50, está morrendo. É uma Rússia em decadência, uma Rússia num processo de revolução onde a religião perde importância, as pessoas são mais nihilistas, vários jovens não têm crença nenhuma mais e tentam achar algum motivo para viver, né? E essa nossa personagem fala todo um discurso para demonstrar que somente através da beleza a Rússia poderá ser salva. Somente através da beleza a gente pode reunir novamente uma sociedade destruída e separada. E é o que a gente vive nesse momento na nossa sociedade também. Porque a gente tem um culto à feiura que leva à destruição mental. Esse culto à feiura só é permitido por causa que a noção de eternidade acabou. E sem a noção de eternidade,
a noção de beleza morre junto. Porque qual é o motivo de buscar a beleza se a eternidade acabou? No momento que a gente vive só o momento, só o agora, a beleza já não faz mais sentido. Porque a verdadeira beleza demanda tempo, dedicação, muito esforço e a crença de que essa beleza vai ser algo duradouro. É só a gente ver as igrejas construídas aqui na Europa, belíssimas, mas também com uma demanda de tempo para construir, para cuidar, para manter enorme. E atualmente isso tudo na Europa só se mantém por causa do turismo. Porque não existe mais uma crença no eterno e em manter a beleza da cidade. A beleza das cidades europeias só são mantidas por motivos econômicos. Porque a quantidade de turistas, por causa da beleza que vem para a Europa, é gigantesca e economicamente vale a pena. Mas no momento que as pessoas de repente decidam não mais visitar a Europa, tudo isso vai ser largado de mão. Claro que isso nunca vai acontecer, porque exatamente essa beleza eterna que a gente... É difícil de explicar até. A gente olha e sabe que a gente está olhando para uma coisa que é bela, uma coisa que demandou trabalho, demandou reflexões de uma pessoa para realmente fazer algo não minimalista. E esse é o meu problema com o minimalismo, indo já nesse tópico. O minimalismo é uma coisa horrível. O minimalismo não tem vida, não tem alma. É simplesmente algo que a gente escolheu por ser simples, rápido e que não incomoda tanto no dia a dia, mas também não tem gosto nenhum. É uma coisa assim, sem sal. Eu acabei fugindo um pouco do tema justamente para demonstrar que no momento que a gente lê de uma forma mais de entrar na mente do autor, várias outras coisas acabam se formando na nossa cabeça porque a gente entra naquele modo de pensar do autor, no caso aqui do Dostoiévski. E eu acredito muito que a gente deva ler não com o interesse de mostrar que a gente sabe a história de um livro, que a gente sabe o que um personagem faz e quais são os principais acontecimentos de um livro, como se a gente fosse, sei lá, fazer uma prova para responder se a gente decorou os fatos do livro. Não, a gente tem que ler um livro para entender como a cabeça do autor estava, até assim de uma forma mais científica, vamos dizer, até como a química do cérebro do autor estava no momento que ele escreveu. Tu tem que sentir como se tu estivesse realmente entrando e fosse capaz de escrever do mesmo modo que o autor aqui. O que eu quero dizer é que a gente tem que treinar esse modo de ler entrando na mente do autor, ao invés de querer ler por fatos. Essa é a principal mensagem que eu queria dar nesse vídeo de hoje, porque eu sei que muitas vezes a gente não lê dessa forma. Eu gostaria de saber como é que vocês leem. Diz aí nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá um like.